Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de dezembro. O Ibovespa apresentou uma alta expressiva de 3,29%, indo lá batendo uma resistência na faixa dos 47 mil pontos e apresentando uma certa perda de força que a gente pode observar por essa sombra superior. Fato que, tecnicamente, aqui olhando para o G60, da forma como aconteceu, ainda abre espaço para gerar pivô de alta, ou seja, teria que superar a máxima do pregão de hoje para confirmar essa formação ali no G60. Superar os 47.142 pontos. Mas é importante ressaltar que, no meu modo de ver, na minha leitura, o Ibovespa, pelo gráfico diário, está em tendência de baixa de curto prazo. Por esse motivo, ou seja, não esperavam muito um movimento muito forte para cima. Mas dentro do que eu vinha mencionando nas últimas análises, o meu maior interesse era compra. Eu até mencionava os ativos mais para a ponta compradora, porque eu não conseguia visualizar uma relação risco-ganho satisfatória para a ponta vendedora. Só que eu queria pegar uma entrada mais próxima possível do fundo. Essa abertura do Bovespa aqui, vamos dizer assim, entre aspas, é uma abertura que não é real, visto que os ativos de menor peso vão saindo do leilão de abertura e aí o Ibov não demonstra realmente um gap de alta aqui. Mas eu vou mostrar os papéis aqui logo na sequência para a gente ver como ficou mais difícil de buscar a entrada, visto que se eu estou tentando pegar um movimento de repique de alta sem esperar que seja um movimento tão forte, o ideal é que eu entre o mais próximo possível da região de fundo, que na primeira sinalização ali por um gráfico intraday através de uma formação de fundo. E nessa sinalização tentar pegar um movimento de subida. Se abre muito lá em cima, já dificulta na questão de ter um espaço maior em termos de relação risco-ganho e o stop fica muito grande quando se abre com gap de alta. Mas vamos lá mencionar aqui através dos ativos. Mini índice é um exemplo. Abriu lá em cima, chegou até gerar mais um movimento aqui pelo G60, mais dois candles ali para cima de maneira, vamos dizer assim, razoavelmente forte. Bateu na região de resistência mais importante, 47.250, e começou a perder força. Na última hora de pregão caiu, depois que o Ibov estava fechado, caiu 0,61%. Então ficou difícil de buscar uma compra com uma boa relação risco-ganho. Estava mais interessado, inclusive até houve algumas recomendações nos últimos pregões, tentando pegar o que? Uma compra em cima do mini índice, tentando pegar um movimento de subida aqui no gráfico de 60 minutos, ou mesmo até pelo gráfico diário. Mas a forma como abriu ficou onde botar o stop aqui, o stop ficaria muito grande e aí a exigência em termos de relação risco-ganho dentro da forma como é o meu método não ficaria satisfatório. Traz a possibilidade ainda de se planejar alguma operação de compra de day trade no mini índice e voltar a se reverter esse candle, que voltar para cima dos 46.620 pontos. Ou mesmo se abrir de maneira fraca para baixo, não perder a mínima de hoje, 46.060, e aí daria para buscar alguma compra até por um gráfico de 10 minutos, mesmo através de um fundo descendente, seria uma alternativa de entrada sem perder os 46.060 pontos. No dólar, o dólar que a gente estava aguardando algum movimento que não acelerasse muito para baixo, se sustentando acima da região de suporte dos 3.850 ou mesmo 3.838, veio muito forte para baixo e terminou não gerando essa oportunidade na ponta compradora através de um gráfico 60 minutos. Pode até acontecer no próximo pregão se abrir de maneira fraca, nas primeiras horas de pregões, aí a partir da segunda ou terceira hora de pregão, gerando aqui alguma formação de fundo sem ganhar muita força ainda para baixo. Seria uma alternativa em cima do dólar para a ponta compradora. E para a ponta vendedora, se abrir subindo de maneira mais fraca, sem ganhar muita força para cima, proporcionar topo descendente ali a partir também da segunda hora de pregão, seria o mais interessante em cima do dólar, do mini dólar. Na sequência aqui, PTR4, para a gente comentar, onde eu mencionei, ó, o gap. Olha onde o pregão já abre. Então, assim, você buscar uma compra aqui, você olha aqui para o pregão, alta de 6,12%. Para quem não vê o gráfico, nossa, hoje foi um dia maravilhoso. Fica difícil de fazer. Para quem está de fora ainda, não comprou aqui, não antecipou nada, ou seja, não se arriscou demasiadamente, não conseguiu pegar um movimento maior dentro do pregão. Teve que se arriscar em alguns day trades ali na Petro, nesses pequenos movimentos aqui. Mas de maneira geral, candle de indefinição em cima de um ponto de resistência, que é a região aqui que a gente já mencionou na videoanálise semanal, uma região em torno de R$ 8,00 até R$ 8,18. Então um patamar pesado de resistência para a Petro. Gera a possibilidade de ter um movimento maior para cima se romper os R$ 8,17, que pode favorecer inclusive
operações de day trade, se abrir, por exemplo, caindo, não perder a mínima de hoje, que é 7,69, traz a possibilidade de se arriscar algum day trade na ponta compradora na Petro no decorrer do próximo pregão. A perda da mínima de hoje aumentaria a chance de fechar esse gap aqui no gráfico diário. O gap fica em 7,59, suporte do gap pelo G60, suporte em 7,53. Vale 5. Vale 5, pregão de hoje, queda de 1,16%. Abriu lá em cima, você entra comprando porque está na expectativa que o negócio agora está muito esticada para baixo, que agora vai desandar para cima. A ação foi só perdendo força, não conseguiu ter muita força para cima e não conseguiu, pelo gráfico intraday, gerar uma sinalização mais consistente, mais interessante de alta acima daquela região já mencionada na última análise, na faixa dos R$10,37, 10,37, 10,38, ou mesmo 10,40. Ideal que ela gere essa sinalização de alta a partir do próximo pregão, ainda tentando pegar um movimento de subida na Vale, de repique de alta, aqui para o fechamento desse gap, resistência na faixa dos R$11,08. Caso a análise esteja sendo útil para você, lembre-se de dar um like nela, também de se inscrever no canal para receber sempre as notificações de que um novo vídeo foi disponibilizado no nosso canal no YouTube. PSSA 3, ainda permanecemos na ponta compradora, o ativo vai penando aqui numa zona de resistência, mas pelo G60 conseguiu já se sustentar razoavelmente bem em cima desse patamar aqui de resistência, que vinha sendo respeitado nos últimos pregões. Fato que a ação já traz a chance de não sair mais perdendo. Ou seja, se ela perder realmente força aqui, não vou conseguir, vamos dizer assim, né? Não vou conseguir romper essa resistência de vez. Aí ela afundar aqui, perder a mínima do pregão de hoje, que é 35,06, já traz a chance de se não sair mais perdendo. Ou seja, eu já trabalharei com stop de proteção logo abaixo ali dos R$35, essa zona de suporte 35,06 aos R$35. Pode colocar um stop de proteção na faixa, por exemplo, dos R$34,96, conforme comentado através de uma mensagem pelo celular. Na sequência aqui, BBDC4, mais um abriu lá em cima, gap de alta, bateu no patamar de resistência. Que patamar é esse? 22,20, é um patamar de fundos anteriores, que aqui, depois que fechou abaixo, já passou a funcionar como resistência, resistência, e agora volta de novo a funcionar como resistência nessa região. E tem suporte bem definido na faixa dos R$21. Para quem vem acompanhando as análises, lembra que eu já mencionei a BBDC4 nesta semana, na expectativa de quê? De pegar um movimento de subida, uma compra nela. Aí já abre lá em cima. O movimento que eu gostaria de pegar, que era justamente para essa zona de resistência, ele já aconteceu com gap, então dificultou a possibilidade de compra. Arriscando mais ali para day trade, se vier também caindo de maneira fraca na primeira hora de pregão e reverter logo na sequência, abre a chance de se buscar uma compra, ficando atento para essa região que eu mencionei de resistência dos 22,20, mas principalmente a região dos R$22,40. CTIP3 ativo que vai aqui engasgado nessa região, que se a gente olhar ainda a tendência do gráfico semanal, o gráfico mensal é de alta, o gráfico diário já deu uma certa indefinida, principalmente aqui agora, olhando ali para o gráfico de 60 minutos, se a gente pegar esse movimento, o ativo não sai mais dessa região aqui, nem dessa máxima, nem dessa mínima, dessas duas mínimas aqui. Então está travado nessa região, mas ou seja, pela formação aqui, o caminho mais provável seria gerar um movimento para baixo pelo gráfico diário. Mas se fizer o contrário, nem perder a mínima de hoje, 37,37, e romper essas duas máximas, seria uma alternativa de arriscar uma compra a favor da tendência de prazo maior. Então essa é uma alternativa em cima de CTIP3. E por último, CIEL3. CIEL3 conseguiu fechar em boa alta de 5,46%. Essa abriu já em cima, e olha que essa aqui totalmente definida aqui numa tendência de baixo, gerou uma formação ali parecida com o martelo, apesar dessa sombra superior, candle muito grande para se entrar comprando aqui com stop aqui embaixo, em termos de relação risco-ganho, até mesmo relação risco-ganho de 1 para 1. Fato principal é que a tendência é de baixa. Abriu um forte alto e está numa zona de resistência. Então é um ativo que se não conseguir gerar a superação da máxima de hoje, 36,72, ou deslanchar de maneira mais forte para cima na primeira hora de pregão, gerando pivô de alta no G60, proporcionar alguma sinalização de baixa no G60 a favor da tendência do gráfico diário, meu interesse maior seria arriscar uma venda em cima desse ativo, em cima desse patamar de antigo suporte, agora que pode funcionar como resistência para a ação, na expectativa que gere um movimento para baixo para fechar esse gap, um suporte agora na faixa dos R$ 35,17 até os R$ 35. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.